Os únicos fantasmas nos quais acredito são as lembranças. Fala pessoal, meu nome é Fernanda. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livro aqui. É um vídeo um pouco diferente do que geralmente eu faço aqui para o canal, mas se você está interessado em fazer essa leitura ou se você já fez essa leitura, fica nesse vídeo para a gente bater um papo. Espero que você goste desse vídeo e que te ajude a entender um pouco melhor essa história, ou só a refletir mesmo sobre ela. Curte já esse vídeo, me ajuda aí e vamos pro vídeo. Gente, esse é o segundo livro que eu faço a leitura dessa autora. O primeiro foi 3. Eu não gostei muito de 3. Eu acho que o livro até ele se desenvolve muito bem, mas o final dele deixa a desejar, assim. Eu acho que do meio pro fim ali, a história continua boa, mas o que você espera saber, que é um pouco mais da fase adulta deles, né? Pra quem não conhece 3, no livro se passa a história de 3 amigos e nesse momento você quer saber mais sobre a vida adulta deles, o que aconteceu, e achei que o livro se demorou muito pouco nisso, se aprofundou pouco nisso. Mas mesmo assim, ouvi muitos relatos bons com relação a este livro aqui e decidi fazer a leitura. Eu amei esse livro. Água Fresca para as Flores. Eu amei. Eu acho que é uma obra-prima da autora. A história é envolvente, a leitura é fluida. É um livro que te deixa curioso para saber o que aconteceu. É um livro que tem reviravoltas que você fica sem acreditar que aquilo ali está acontecendo. O final, quando se resolve realmente um dos pontos, acho que o ponto principal do livro é surpreendente também, te traz muitas reflexões. E eu acho que a maior reflexão desse livro é pensar sobre a morte. A personagem principal desse livro, que é a Violette, ela é zeladora de um cemitério. O que já é muito doido, assim, né? Pra nossa cabeça, muito diferente você pensar em uma mulher sendo uma zeladora de um cemitério. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu penso também naqueles cemitérios bonitos, bem cleans, assim, que não é o que a gente tem muito aqui no Brasil. Por isso também que choca mais, eu acho que para nós brasileiros choca ainda mais por isso. Mas o próprio livro já retrata isso como algo que traz um certo choque. Só que ela ser zeladora de cemitério já traz um primeiro ponto, que é essa primeira resistência que a gente tem de imaginar uma pessoa trabalhando dentro de um cemitério. E morando dentro do cemitério, porque no livro ela mora dentro do cemitério. Tem uma casa dentro do cemitério e ela mora lá por ser zeladora, enfim. O livro, ele faz a gente pensar muito sobre a morte. E a morte não é algo que a gente pensa com frequência. Ou que a gente reflete sobre ela com frequência, o que não deveria ser. Inclusive, em alguns vídeos que eu falo aqui sobre filosofia, um dos pensamentos, uma das questões que a filosofia traz é você lembrar da própria mortalidade, que é até o momento mori. Não sei se é assim que fala, acho que estou falando errado. Mas é sobre você lembrar que você é mortal. Lembre-se que é mortal. Lembre-se que realmente você vai morrer. E o livro ele traz sobre isso. E ele traz também sobre o ponto que é você enfrentar a morte de pessoas que você ama. Como você vai viver isso? Como que isso é vivido por outras pessoas, como lidar com isso, como deve ser o luto. Traz também outra reflexão que trouxe para mim, até por uma situação pessoal que aconteceu, é que o enterro de uma pessoa, a forma como ela é enterrada, diz muito sobre a vida que ela teve. A quantidade de pessoas que comparecem àquilo dali, a forma que as coisas se desenvolvem, mostra muito que tipo de vida você teve. As pessoas que você amou, que você manteve perto. O livro também mostra pra gente o quanto aquilo que a gente faz na vida, isso reverbera para outras pessoas. Então, assim, são muitas reflexões que o livro traz por uma questão inusitada e que eu acho também outro ponto é o você perceber que as coisas elas passam. Eu estava vendo uma mulher falando sobre esse livro, a Kim Zucatelli até. Eu até salvei o vídeo justamente porque ela falava sobre esse livro. E ela falou assim que na leitura dela, ela percebeu que os acontecimentos na vida da Violette, como ela que narra mesmo a história, é, ela
É como se ela vivesse aquilo ali e não houvesse coisas que são dificílimas e não houvesse um histerismo, um desespero exacerbado, aquela coisa. Isso me fez lembrar uma fala da professora Lucilena Galvão, em que ela fala que as emoções são como um pêndulo. E toda vez que você pende muito para uma coisa, se você pende muito para a tristeza, você também vai pender muito para a alegria. E essa observação da Kim me fez pensar sobre isso. Sobre às vezes, essa emoção exacerbada que a gente tem. E quem tem essa emoção exacerbada para um ponto vai ter para o outro, porque é um pêndulo. Ele vai de um extremo ao outro. E aí é importante a gente aprender a manter um certo equilíbrio. Não é ser apático frente à vida, não é não viver coisas boas e ficar feliz com elas, não é viver coisas difíceis e não se entristecer com elas, mas é ter uma certa serenidade nos momentos da vida. Outro ponto aqui, que é um pequeno spoiler que eu vou dar, mas que é algo que vale também a reflexão. A Violette, ela viveu em lares adotivos e em um certo momento, nesses lares adotivos, ela escutou uma frase de que meninas órfãs se contentam com pouco. Então ela, em algumas relações dela, ela se contentou com pouco. Porque aquele pouco para ela era muito, dado de onde ela veio. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essas crenças que às vezes a gente pode ter de se contentar com pouco quando a gente merecia muito, mesmo que antes você não tenha tido aquilo dali. Então, esse também é um ponto que vale assim a reflexão. Não precisa se contentar com pouco, porque em uma relação passada, em um trabalho passado, foi a única coisa que lhe foi oferecido. É outra reflexão que vale muito. O livro, todo capítulo que se inicia, ele tem umas frasezinhas assim, ó, no começo. E tem umas que me marcaram muito. Teve uma, que já é bem no final, que vai falar que a vida é apenas uma despedida de tudo aquilo que amamos. E isso ficou martelando na minha cabeça, porque querendo ou não, com o passar realmente do tempo, a gente vai perder coisas que nós amamos. E a gente vai tendo que se despedir dessas coisas durante a vida. Então é um livro que ele traz isso pra gente. A história é maravilhosa, mesmo com esse peso que é tratar da morte de forma tão próxima durante praticamente todo o livro. É uma história que te envolve, que é intrigante, que é triste, mas é lindo. Fala de resiliência, fala de aprender a lidar com a dor, fala também de respeitar os processos de viver essa dor, porque cada um vive o luto de uma forma. Então são muitos insights que vale muito a pena a sua leitura. Eu amei esse livro, foi uma história linda. É aquele tipo de história que a gente não quer se despedir. Você fica, meu Deus, eu tô terminando. Porque realmente marca muito. Essa frase que eu li para vocês é a frase aqui do final. Então, assim, compensa fazer essa leitura. Inclusive, eu acho que isso quebra até um tabu da gente às vezes pensar que ler livro, que é um romance, né, que é algum tipo de história, que você não vai aprender nada. E vai, porque traz tanta reflexão para a vida, sabe? Você valorizar o outro. A vida, ela é realmente um sopro. É tudo muito rápido. E você pensar um pouco sobre isso, talvez traga um pouco mais de atenção para o momento atual que você está vivendo. Te coloque mais presente naquilo ali que você está vivendo e te mostre também que, por mais que aconteçam tragédias nas nossas vidas e sofrimentos e dores, a vida ela continua. Então as coisas elas passam. Elas passam. Às vezes passam por cima da gente, mas elas passam. E você vai aprendendo a lidar. Você vai aprendendo a conviver com aquilo dali e vai melhorando quanto a isso. Então é um livro que ele traz muitas reflexões desse sentido pra gente. Eu não posso falar muito, senão eu vou dar mais spoilers do livro. Mas se você está pensando em fazer essa leitura, eu te digo que vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você fez a leitura desse livro, comenta aí o que é que você achou. Como é que foi a sua experiência com esse livro? Acho que eu vou ler mais livros dessa autora, que é uma autora francesa, inclusive, porque realmente gostei muito. O primeiro não foi tão bom, mas esse eu gostei muito. Espero que você tenha feito essa leitura, que se não fez, faça e que seja tão boa para você quanto foi para mim. Refletir um pouco mais sobre a vida, sobre
como lidar com a vida e com a morte. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.